Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Isvaro Gurati Meti Murti Beda Vibhagne Vyomada Vyapadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Shanti Shanti Shanti. Que a gente já comece com os 3 shantis e a nossa paz esteja presente para que a gente possa desobstruir qualquer obstáculo que impeça o nosso conhecimento, a assimilação desse conhecimento. Então, no último encontro, a gente estava naquela investigação, né, sobre diferentes aspectos desse corpo, dessa mente, desses sentidos, do intelecto, até mesmo da ignorância de aquilo que é observado, aquilo que está o tempo todo mudando e a gente observa cada momento algo como isso, né? E através desse inquérito que a gente começou a fazer, como o inicial, né, que era aquele você é distinto daquilo que você observa, você é o sujeito, você é distinto dos objetos que você observa, então você é distinto do corpo, né? Você é distinto dos órgãos, dos sentidos, você é distinto da mente, do próprio conhecimento intelectual, né? Dos próprios papéis e identidades que você assume. Você é distinto até mesmo da sua memória, que é observada, ou da sua ignorância, ou seja, aquilo que ainda você não sabe, mesmo assim você consegue observar que você não sabe. Foi dado um exemplo: você não sabe falar chinês, mesmo assim você sabe que você não sabe falar chinês. Então, você também está consciente da sua ignorância e você também pode estar consciente em alguns estados, né, da mente dos próprios pensamentos ou do próprio vazio que existe ali. Então, até o próprio vazio ou o próprio silêncio você é capaz de observar. E aí, as escrituras dizem, né, que você não é nenhum dos objetos observado, você não é os papéis, nem como pai, nem como filho, né? Você, para desempenhar um papel, você tem que abandonar outro. E no momento que eu estou trabalhando, por exemplo, na empresa, eu estou, vamos dizer assim, executando o papel de empregada. E eu deixo de ser a namorada, porque naquele momento eu estou empregando o papel de empregada, né? E não o papel de namorada. Aí eu saio, vou jantar à noite fora, tal, estou num outro papel, não estou mais no papel de empregada ou de empregador, não estou no papel da mãe ou do pai, né? Então, esse papel também que você desempenha a cada momento de uma maneira também é observado. Você consegue observar, você consegue até observar a diferença da sua própria, do seu próprio papel em, né, como que você executa ele de maneira diferente, com uma outra personalidade, dependendo com quem você se relaciona. Então, portanto, você é distinto de todos esses papéis. Então, você não é
nenhuma das coisas que você pensa que é. Então, a gente parou nesse momento, né, em que a gente estava investigando, fazendo todos esses inquéritos relacionados a tudo, que eu sou distinto do corpo, da mente, dos órgãos do sentido, enfim. E aí, o Vedanta, ele sempre, quando ele retira um conceito, ele sempre apresenta um outro para a gente colocar no lugar daquele que já foi invalidado. Então, quando o Vedanta está dizendo você é distinto do corpo, dos órgãos do sentido, você não é a mente, você não é o conhecimento, você não é a própria ignorância, então o Vedanta propõe uma nova versão, uma nova visão para que você olhe agora, para todos esses objetos, corpo, mente, sentidos, papéis, como outra coisa que não você. Então, agora, o convite do Vedanta é que você possa dizer: eu sou alguém que está ciente da minha ignorância, do meu conhecimento, das minhas memórias, dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha fome, da minha visão. Eu estou ciente do meu corpo, eu estou ciente das mudanças do meu corpo. Esse é o convite, né? Então, antes ali dessa investigação, eu estou identificado com eu sou esse corpo, eu sou essa emoção, eu sou esse pensamento. Agora, essa proposta de uma nova visão é colocada aqui e sugerido que agora a gente diga. Eu não sou esse corpo, mas eu estou ciente desse corpo. Eu sou aquele que é ciente dos meus pensamentos. Eu sou aquele que é ciente das emoções que passam por mim, inclusive que a cada minuto é uma nova emoção. Eu estou ciente que eu não sou pai, mãe, namorada, empregada. Eu estou ciente que é um papel que eu atuo em determinado momento, né? Então, determinado momento, eu trabalho para um lugar. No outro momento, eu só sou amiga daquela que eu estou do lado. Num outro momento, eu sou filha da mãe que estou falando no telefone. Então, esses papéis também são temporários e depende, né, de cada situação. Então, agora eu devo dizer que eu estou ciente de tudo isso. Eu não sou mais aquilo, mas eu estou ciente de tudo isso. Então, eu estou ciente de tudo que eu ouço, do que eu vejo, do que eu cheiro, do que eu saboreio, do que eu toco. E aí, essa mudança é uma mudança para ser o sujeito, né? Eu sou o sujeito consciente, que está ciente de todas as coisas que estão passando, mudando, ó, que você está olhando, que você está observando, que está acontecendo, todas as experiências. Eu sou o sujeito, eu sou consciente de todos esses objetos, inclusive meu corpo e minha mente. É, E aí, iria assim, né? Essa investigação, ela é interessante, a gente pode fazer essa investigação rápida aqui até, observando agora, por exemplo, o nosso corpo, né? Ou quem quiser observar o seu pensamento que está agora presente. E essa observação, ela tem mudanças. Então, por exemplo, Leca, qual que foi o seu pensamento Agora agora? eu tô agitada. De um dia que desde quando eu acordei agitada. E aí eu tô tentando, Tá. sabe? Então, a Leca está identificando que ela percebe, né? Esse ser consciente percebe a agitação. E você, como tá? Eu tô pensando, tipo, agora eu tô calma, mas eu tô com a mente.
a minha mente agitada, tipo, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo, inclusive coisas, tipo, que eu tô com dúvidas tipo, Da própria fala. E da própria você, fala e de Rosalvo, o outras que que você coisas. está pensando aí? Eu estou tranquilo, não tenho assim nada que me chame a atenção, né? Exceto a questão do Vedanta mesmo em si. Mas, Então, é perfeito isso. Então, o que que a gente pode ver? É, tem algo que é ciente e que percebe coisas diferentes em cada um, ok? Então, os pensamentos, as sensações, os sentimentos, as emoções vão ser percebidas, mas o que se percebe, que é o conteúdo daquilo que foi percebido, muda de pessoa para pessoa. Só que há um princípio, que é o princípio que percebe tudo. Esse é igual para todos nós, que é o percebedor, que é aquele que está só vendo, como se vê os pensamentos passando, como se observa. Esse é igual a todos. Esse é o princípio consciente, né, que está em todos os seres. O princípio consciente é aquilo que é comum a todos os seres. Agora, os objetos percebidos por esse princípio consciente muda o tempo todo e cada um tem um objeto de experiência diferente, né? Então, esse princípio é igual em cada um daqui, mas os conteúdos eles mudam. E esse princípio, ele não está limitado pelo tempo e pelo espaço. E aí, não está limitado pelo espaço, nossa, muito abstrato. Vamos pensar o seguinte, ele não está limitado por esse corpo, nem pelo corpo de nenhum de nós, ele não está limitado dentro do corpo. Ele é um princípio que permeia tudo, está dentro e fora. É o único princípio. E aí, eu vou trazer para vocês uma analogia com, só para dar um exemplo do que é um princípio único com, que é só uma analogia porque ele é bem perto daquilo que eu vou querer explicar, mas ele não chega a ser igual, tá? Ele é perto do que eu vou explicar, mas ele não chega a ser igual, mas é um princípio. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ventilador, a gente tem uma lâmpada e a gente tem o computador aqui. Tem o ventilador, a lâmpada e o computador. Eles são corpos, entre aspas, diferentes. Vamos pensar que poderia ser eu, a Leca, o Rosalvo, como que Dominique. e a Dominique. Poderia ser diferentes nomes, mas eu estou chamando ele de computador, lâmpada e ventilador, ok? Mas podia ser Leca, Betânia, Dominique e Rosalvo, ok? É, Esses são instrumentos que vão ter utilidades no mundo e vão ter funções diferentes e vão ter aspectos e atributos diferentes. Agora, tem algo similar em todos eles, que permeia eles para que eles funcionem: a energia elétrica. Esse é um princípio, a energia elétrica é um princípio que permeia todos os instrumentos para que ele funcione, para que o ventilador funcione, para que a lâmpada acenda, para que o computador funcione. A energia elétrica é um princípio que permeia tudo, não tem divisão. Essa energia elétrica está só dentro do computador, não está no computador. Ela pervade tudo. A energia elétrica não está dentro da lâmpada, mas ela passa pela lâmpada. A energia elétrica não está no ventilador, mas ele passa pelo ventilador. E aí, se a gente quiser continuar essa analogia, a gente também pode dizer que se o ventilador quebrar,
eu não consigo mais ver esse princípio funcionando da eletricidade. E a eletricidade é um princípio invisível. E a lâmpada não. A luz da lâmpada é visível. Mas ela só existe por causa da eletricidade. O ventilador é visível, mas a eletricidade do ventilador só é visível quando você liga ele e você sabe que funcionou. Por que eu estou dizendo isso? Porque também assim a consciência pervade todos os corpos. E eu sou um instrumento que funciona, se estiver funcionando, né? Se estiver com o instrumento não quebrado, não queimado, fusível, tal, eu vou funcionar, né? Então, esse também é assim que funciona a nossa esse princípio consciente, ele pervade todos os seres, tá? Ele pervade e ele vivifica todos os seres. Então, é esse princípio. E esse princípio não é a eletricidade, né? É um princípio que é consciente, que é consciência. Então, aí a gente começa aqui a falar: você é a consciência, esse princípio, que é o único princípio consciente. Essa consciência, ela é ilimitada e ela é não dual. Ela é ilimitada, está dizendo, ela não, vamos poder dizer assim, além do, ela não é limitada pelo corpo, ela é ilimitada e não é limitada por nada, mas eu peguei um exemplo mais simples que às vezes a gente acha que a consciência está dentro do corpo. Não, está dentro, está fora, tá em todo lugar. Ela não é limitada, tá? Ela não é uma propriedade do corpo. E ela é não dual. Não há limites, então só existe um. Se não tem limite, não é possível ter nada além do que aquilo que é ilimitado. Então, é o não dual. E aí é falado aqui que qualquer objeto desses que a gente observa, ele pode ser limitado pelo tempo. O nosso corpo, nosso pensamento que vai, acabou, nem lembro mais o que eu pensei alguns segundos atrás. A memória, a própria memória, que é um pensamento que fica mais presente, ela também pode desaparecer, né? E qualquer outro objeto desse mundo manifesto, ele pode desaparecer, ele está limitado pelo tempo, e a consciência não é limitada pelo tempo. Portanto, se ela não é limitada pelo tempo e ela não é um objeto, ela não tem nenhuma dimensão e nenhuma forma, porque se ela tivesse uma forma e uma dimensão, ela seria limitada. Ela teria uma definição de forma. Mas não, ela não é limitada, ela é ilimitada. E aí, as escrituras, elas, mais uma vez, como conteúdo de todos os Upanishads, ela diz: e você é este ilimitado. Porque se só existe essa consciência como real, o restante que existe, então isso é muito importante, ó. Só existe essa consciência como real. O restante é aparentemente real. E o que que significa isso para o Vedanta? Significa que aparece e desaparece, aparece, desaparece, aparece e vai mudando de forma. Mas a base de tudo é a consciência e todo o resto é aparência, de aparecer e desaparecer. Ah, como assim aparecer e desaparecer? Como um galho que é verde, que antes era um broto, virou uma árvore, que de repente quebra, apodrece
E aí não é mais um galho, ele começa a virar um monte de, como fala, de pó, de Verdade. madeira. Daqui a pouco é reabsorvido na terra e vira outra coisa. Isso é aparente, porque ele não tem uma existência que é para sempre aquilo. Aparente quer dizer, uma hora é uma coisa, aparece, desaparece em outra forma, aparece em uma coisa, aparece de outra forma. Outra analogia que a gente pode dizer quanto a isso aparente e a consciência como essa substância, essa base de tudo, é como os ornamentos de ouro. Os ornamentos de ouro, o ouro é a substância, você derrete o ouro, vira um anel, e eu chamo isso de anel e uso ele no dedo. Daí tem mais um pouco de ouro, eu derreto de novo e coloco e faço ele virar um brinco. Tem um outro nome, uma outra forma, mas na verdade é tudo ouro. É só uma aparência isso daqui. Em determinado momento ele pode voltar a ser ouro. Então também é uma aparência. Então a realidade não é que o anel existe. Ele está, o ouro está anelando, tá? Né? O ouro está brincando, não, brinco, de brinco, tá sendo um brinco agora. Mas na verdade o ouro é só o ouro e tudo que aparece e desaparece, ele não é real, ele é só uma forma. Então tá falando aqui que a consciência não tem nenhuma dimensão, nenhuma forma, nenhuma limitação. O que tem limitação e o que tem forma são os objetos, não é o sujeito. E isso é Sankhya, o conhecimento ensinado pelo Gita. Não é um conhecimento intelectual ou uma teoria lógica. É o que estamos propondo aqui é um meio válido que a gente está usando palavras para nos ver, para vermos realmente aquilo que somos. E somos o eu consciência, não tendo forma, purna, ilimitado, pleno. E aí não pode haver nenhuma questão de grandeza ou de pequenez para mim, pois eu estou livre de qualquer forma. Portanto, não estou limitado pelo espaço. Aqui também tem isso, outra analogia. A gente falou já da eletricidade, né, que permeia todos os instrumentos, computador, ventilador, a lâmpada, né, esse princípio que permeia e que a gente só vê esse princípio quando os instrumentos estão ligados, né? E a gente falou do ouro, que também o que é aparente e o que é real, que na verdade o ouro seria aquilo que é real, e os objetos que surgem e depois derrete de novo e surge e derrete de novo, é aquilo que é uma forma aparente. E aqui, outra analogia que o Gita está trazendo é o espaço. O espaço como aquilo que é mais parecido com a consciência, que é o elemento primário. É o primeiro elemento dos 5 elementos. Do espaço surge todos os outros elementos. Do espaço surge o ar, do ar surge o fogo, do fogo surge a água, da água surge a terra. E aí o espaço, ele é aquele elemento da natureza que pervade tudo e recebe tudo. Então, se a gente está aqui numa sala, aqui então é quase impossível, porque onde eu moro não tem parede. Então, não é que não tem nem janela, não tem parede. Então, não dá nem para eu falar qual é a limitação de espaço aqui dessa casa, entendeu? O espaço está dentro, o espaço está fora. O espaço permeia tudo. Se eu colocar aqui inúmeras cadeiras, o espaço não vai se modificar.
não vai se contaminar. Eu coloquei aquele incenso. O espaço, ele não vai se associar com o cheiro. O que se associa com o cheiro é o ar. O espaço, ele acolhe qualquer coisa. O espaço, ele tá dentro e tá fora de cada pote. Se a gente pegar vários potes ou vários copos, dentro de cada copo tá o espaço. Se você tira o copo, se o copo quebra, o espaço não quebra, o espaço não se modifica com nada que acontece com os objetos. O espaço está ali. O espaço também é considerado, né? Aí, se a gente for lá para a ciência, o espaço também é considerado como elemento que não sei o que que é isso dentro de uma célula, porque só tem a membrana e dentro tem o espaço. E aí, o que que é isso dentro do espaço, né? Até hoje a ciência quer descobrir o que que é isso. E o que que é isso, né? É considerado esse elemento mais parecido com aquilo que somos. Isso que pervade tudo. Só que diferente do espaço, porque o espaço também está contido na consciência, diferente do espaço, a consciência é como se fosse o espaço consciente. E nós somos esse espaço consciente. Então, esse eu, é todo pervasivo. É todo pervasivo. Ele pervade tudo. Tudo está nessa consciência sem limites. E eu sou essa consciência. Você é essa consciência. E eu e você é uma única consciência. É uma consciência sem uma segunda. Não são várias consciências dentro de cada corpo. É uma única consciência sem uma segunda. O que modifica é o computador, é a outra lâmpada são os instrumentos, mas a eletricidade é uma única. É uma única consciência. E se o instrumento tiver bem purificado, você fica mais. Você se beneficia mais da sua própria natureza. O instrumento mente, por exemplo, o instrumento, se ele está bem purificado, você consegue desfrutar mais da sua natureza, purna, plena. Se o instrumento estiver cheio de desejos, cheio de agitação, com muitos medos, com muitas aflições, não consegue desfrutar da sua real natureza. Tudo está nessa consciência sem limites. Eu sou consciência, você é consciência. Portanto, somos uma única consciência. Entre você, consciência, e eu, consciência, não existe uma segunda consciência. O Atma é o mesmo em todos os seres. Eu até separei algumas frases aqui, e aqui tá essa, por exemplo, que fala assim, ó, a pessoa que vê todos os seres no Atma, e o Atma em todos os seres, devido a essa visão, não precisa se proteger do que quer que seja. Porque se eu sei que tudo sou eu não preciso me proteger de nada. Mas não é o eu, Betânia. Tudo sou eu, a consciência. E a consciência é ilimitada. Aí, o Dayananda está trazendo um exemplo aqui, ó.
Pense na Lua. Se eu lhe perguntar a distância entre a Lua e você pode responder que é um número definido de quilômetros. Qual é a distância entre você e a Lua? E se eu perguntar qual é a distância entre o espaço e a Lua, sua resposta será que não tem nenhuma distância entre o espaço e a Lua. Porque a Lua está no espaço, e o espaço a Lua está no espaço, e está dentro e está fora da Lua também, o espaço. E a própria distância entre esses dois objetos, a Lua e você, é o próprio espaço. Mas entre o espaço que está próximo da Lua e o espaço que está próximo de você, não há nenhuma distância. É um único espaço. Então não há nem separação. O próprio espaço que parece separar os objetos, ele une todos os objetos. Porque ele é o que pervade e permeia tudo. Então nada é separado, né? Então, da mesma forma, o céu, e aí ele diz aqui, então, da mesma forma, o céu, o sol, as estrelas, tudo existe na consciência. Seu corpo está nessa consciência, nesse espaço consciente. Uma pergunta. Eu não fiquei confusa, tipo, eu tenho uma consciência e você tem outra, ou a gente é parte da mesma consciência? A gente não é parte, tá? Há uma única consciência. O que existe é que nós temos instrumentos que, como a energia elétrica, todos esses equipamentos têm algo que reflete a energia elétrica e dá vida para o computador, vida entre aspas, né? Liga o computador, liga a luz, liga o ventilador. E esse princípio, ele precisa de um instrumento. Na sua mente, a sua mente é um aparato refletor. Reflete essa consciência que permeia tudo. E aí, o que é o reflete? Reflete esse instrumento fica ciente. O reflexo é o princípio consciente. Esse princípio consciente, que é esse imutável, ele é esse princípio que faz você ser consciente de todas as coisas, inclusive dos seus pensamentos, da sua mente, dos seus estados, do seu corpo, que são objetos. Agora, o que você está refletindo nessa mente. A gente chama no Vedanta do corpo sutil. O corpo sutil ele tem uma qualidade. Vou trazer essa analogia, ó, porque é interessante essa analogia. Então, vamos supor assim: tem alguns objetos no mundo manifesto que é um refletor, que tem uma qualidade de refletor. Então, vou pegar um exemplo, tá? A luz do sol, ela bate num espelho. O espelho ele tem uma qualidade de refletir essa luz do sol. Essa luz do sol, ela pode bater no espelho aqui e pode refletir lá. Mas não é só o espelho. Então vamos pegar a luz do sol bate num balde cheio de água.
essa luz do sol batendo num balde cheio de água, como a gente vê às vezes o nascer do sol, né? Bate na água e reflete na água. Também é um meio refletor. E o nosso corpo sutil, ele é um meio refletor da consciência. Então, não é da luz do sol que a gente está falando, mas ele é um meio refletor que reflete essa consciência, que é única. Agora, os aparatos refletores são individuais. E o aparato refletor, ele pode estar num estado mental, vou dizer assim, tá? Tão calmo como um lago, que quando essa luz bate, pode ser a luz da lua, que não é a luz da lua, né? Luz do sol que bate na lua, e a lua que reflete nesse lago bem calmo, ele reflete a lua exatamente como ela é, como se fosse um espelho. Agora, se não for um lago, se for um mar, por exemplo, cheio de ondas, o estado mental bem agitado, ele não vai refletir exatamente essa plenitude do lago, do estado mental. Ele vai refletir projeções de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque não vai ser a luz da lua, simplesmente. É um monte, né, de de imagens de várias luas, vamos dizer ali. E se eu tenho uma mente, e essa é uma mente agitada, e se eu tenho uma mente que ela está muito confusa, que eu não consigo nem enxergar a verdade, nada daquilo que eu sou, eu nem consigo projetar nada igual projeta como um mar agitado, se essa lua bate em um, vamos dizer assim, um brejo com muito barro, nem tem reflexo. É como se o reflexo fosse absorvido, porque está muito turvo, não consegue nem ter o reflexo, porque não está transparente. Assim também é cada mente que reflete a esse princípio consciente, e ele está sempre presente, mas a mente pode bagunçar aquilo que é visto. Mas é um único. Ficou claro? Tudo bem aí? Ah, que nem os aparelhos, tipo, é uma eletricidade que ficam diferentes. É. Até a voltagem deles são diferentes, a intensidade é diferente, o tipo de Mas luz. bem, tipo, da mesma, por exemplo, caixa de eletricidade. Mas é o mesmo, do mesma energia Uhum. elétrica, né? E com diferentes funções. Um liga a bomba de água e pode ser diferentes também fontes, né? Pode ser uma bateria, pode ser luz solar, pode ser energia elétrica, pode ser diferente. E aí a gente está falando aqui, ó, da mesma forma, o sol, o céu, as estrelas, todos existem na consciência. Seu corpo existe dentro da consciência. O espaço, que é esse elemento manifesto, mais sutil, que a gente não consegue ver, que a gente não que os cientistas não conseguem nem descrever o que é o espaço. Eles conseguem descrever o que é o ar. Mas o espaço ainda eles não conseguem descrever o que é isso, porque ele não tem nenhum elemento. É só o espaço. O que tem os elementos são os outros, né? A água, o ar, o fogo, né? Então, deixa eu ver aqui. Você tá. Então, esse espaço existe dentro da consciência. E aí, então, não pode haver distância. Você é a consciência, e na consciência estão estrelas acima, estrelas abaixo, do lado.
Entre as consciências e as estrelas não há distância, e tu és essa consciência. Ele é essa consciência, ela é essa consciência, eu sou consciência. Quantas consciências existem? Apenas uma. A consciência onipresente, na qual todos os objetos existem. Essa consciência não está definida, né, ou limitada pelo tempo, porque a consciência ela é antes do tempo, ela é a própria base do tempo, ela está antes do domínio do tempo. Além disso, porque a consciência não tem forma, ela não pode ser destruída. Então, diz, a consciência nem é nascida, porque ela sempre existiu. Finalmente, um objeto, né, ele pode ser destruído, mas a consciência, o sujeito, que é a base de tudo, ele é incapaz de ser destruído. E aí Krishna diz, eu vou pôr aqui um verso. Por esse outro também. Nossos pernilongos estão matando aqui. Eu vim a semana bastante. Então, aqui, eu vou fazer um pedido para você. Pode pegar aqui o repelente para mim ali? Gente, eu ia te falar se você não queria pegar uma cana ali de espera. Pode ser o repelente aí mesmo. Tem aí um de olhinho. Esse. Aproveitando essa pausa, posso pegar água? Eu nem sei se. Então, esse verso, Krishna está dizendo para Arjuna: essa consciência eu vou te explicar agora, que é o seguinte: as armas não podem cortá-la, o fogo não pode queimar, a água não pode molhá-la, até o vento não pode secá-la. Então, Krishna está dizendo aqui que nenhum dos elementos manifestos pode apresentar qualquer mudança na consciência. Não interfere em nada. A consciência ela é imutável. Nada pode mudar, nada pode cortar, nada pode molhar, nada pode secar. Ela não está sujeita a ser cortada, queimada, molhada ou seca. Ela está além do tempo. Tudo permeia, ela é imóvel e é imutável. Então, quando fala ela é imóvel, tudo move, que a gente está falando aí, o pensamento, o corpo, tudo está movendo. Mas ela é aquele princípio imutável, imóvel, que fica ali enquanto tudo está se movimentando. Hoje, na aula com meu professor, Arlindo, ele falou: imagina se a gente conseguiria estar ciente de alguma coisa se a gente fosse a mudança e a outra coisa também fosse mudança. Como é que eu ia identificar o que é isso? Não. O princípio consciente é imóvel e tudo que você observa é o objeto, ele é móvel, né? E se fosse eu me movo e também as coisas se movem, não conseguiria observar aquilo que está movendo.
porque o tempo todo eu seria outra coisa. E se vocês perceberem, desde o nascimento, desde o nosso nascimento, há algo que está sempre ali, que é capaz de observar todas as experiências e todas as mudanças. É. Princípio consciente. Que reflete, que é essa consciência, esse princípio consciente que reflete na nossa mente, no nosso corpo sutil, e é capaz de perceber tudo, até mesmo o estado da mente. E aí, é falado também, além, né? Permeia tudo igual espaço, é imóvel. Vamos lá, uma coisa que é imóvel: a própria luz. Olha, eu tô com a mão aqui, eu tirei a mão daqui, a mão tá aparecendo aqui, agora a mão não tá aqui, passou um pernilongo aqui, a luz está imóvel. E os objetos estão passando por ela. Ela está imóvel e os objetos que ela está iluminando estão móveis, estão ali bem. Assim, então, imóvel também pode ser olhado assim. Imutável também, né? A luz aqui, ela podia, nesse momento, hoje ela está iluminando um encontro de Vedanta. A luz, ela não é afetada por nada, ela está aqui. Será que ela está aprendendo Vedanta? Né? Ela não está sendo afetada por isso que a gente está falando. Mas se a luz tivesse presenciando aqui, entre aspas, tá, um assassinato, ela também não ia ficar. Nossa, o que está acontecendo? Vou apagar porque está acontecendo. Ou se ela tivesse aqui, vem iluminando uma flor e o seu cheiro, ela também não ia ser afetada por isso. Ou se a luz estivesse iluminando um casal de apaixonados, ela também não está sendo afetada por isso. Ela tanto é imóvel quanto é imutável. Ela não está sendo afetada pelos elementos que passam, que transitam, que são aparentes, aparece e desaparece. Assim também o princípio consciência. Ele não é afetado, ele é o iluminador. Pega esse amarelinho aí. Tá escrito aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Sou a luz que ilumina os objetos. Eu sou a luz que ilumina os objetos. Sou o sujeito, né? Todas as cartas que eu pus ali virada assim, todas são do assunto de hoje. Mas depois vocês vão. E aí, por exemplo, então, está dizendo, então, essa consciência, Arjuna, está além do tempo, tudo permeia, é imóvel e é imutável. Então, por que que essas analogias surgem, né, do Vedanta, como o espaço, como a luz, como o ouro, que eu estou trazendo da energia elétrica, para poder ver que sim, existe possibilidade de algo que acomoda e pervade tudo. O espaço é um exemplo disso. Sim, existe algo que pode não ser afetado por aquilo que está sendo iluminado. Então, a gente está trazendo aspectos para poder trazer uma comparação à possibilidade da gente compreender que essa consciência também pervade tudo, essa consciência também é imutável, independente de várias coisas que acontecem, e também é imóvel, mesmo que um monte de coisas sejam móveis ali, tá? Aí, Dayananda traz mais um pouco aqui. No sono, por exemplo, não há a mente objetivando o mundo naquele momento, no sono. Não está falando no sonho, tá? A gente tem três estados: a vigília aqui,
o estado do sonho, que a mente ainda está em funcionamento, o corpo não, o corpo está lá, mas a mente, com todas as suas impressões, está em funcionamento. E os órgãos dos sentidos também não estão em funcionamento, eles estão ali suspensos. Mas no sono, nem mesmo a mente está em funcionamento, ela está suspensa. A mente no sono profundo, não tem sonho, não tem órgãos do sentido, não tem corpo, não tem nada. Está lá, a gente diz até, nossa, dormir igual uma pedra. Como se fosse isso mesmo, essa é a nossa sensação. Mesmo assim, com a mente suspensa, eu não deixo de existir. Eu tô lá e quando acordo, recordo que eu dormi igual uma pedra. A consciência estava, é, vamos dizer assim, ciente até mesmo da ausência de pensamentos. Estava ciente quando a gente chega em samadhi, do silêncio profundo, da do vazio, né? Para mim, eu chamaria do pleno, né? Ciente daquele espaço sem pensamentos, daquele silêncio. Então, o princípio consciência, ciente, está lá, independente da mente estar em funcionamento ou estar suspensa. Portanto, eu permeio tudo, eu sou Nitya, não Anitya. Anitya é o temporário, Nitya é o atemporal. Eu sou livre da limitação do tempo. Então, na consciência estão o espaço-tempo, e no espaço-tempo está toda a criação. Então, toda a criação está contida na consciência, mas toda a criação aparece e desaparece, aparece e desaparece, aparece e desaparece, e a consciência sempre presente, nunca ausente, nunca desaparece. Que aparece e desaparece, é toda criação, manifestação. Portanto, eu estou livre de todas as limitações. Falando sobre consciência, o Senhor Krishna diz, e aí a gente vai olhar aqui o próximo verso. अविकार्योच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. Aí, Krishna continua falando para Arjuna, né? E ele fala nesse verso do capítulo 2, que é o verso 25. A consciência, isso, não é manifesto, não pode ser percebido. Ele é mais sutil que o mais sutil no manifesto, então não pode ser percebido. Ele nem pode ser pensado como se pensa de um objeto, porque ele não tem atributos. Ele não tem limites, ele não é ilimitado por nada. Ele também não está sujeito à mutação, porque ele é não nascido. E porque só existe ele. Para existir uma mutação, precisaria de duas substâncias. Uma única não pode ter modificação nela mesma. Porque se só existe ela, não existe nada além dela. Portanto, sabendo que essa consciência é assim, então, Arjuna, aí voltando à guerra, você não tem motivo para tristeza. Se alguém se considera o corpo físico,
Aí sim, se você se considerar o corpo físico e não a consciência, aí sim você tem motivo para aflição, para angústia, são incontáveis, pois o corpo físico tem inúmeras e incontáveis limitações. Por exemplo, ele não tem capacidade de voar como um pássaro, aí você pode ficar triste. Ele não tem o olfato de um cão e nem o sistema sonar de um morcego, que desvia de tudo no escuro. Portanto, o seu corpo é limitado. E coisas que você ainda não adquiriu e as coisas que você já perdeu em número aos milhões, também, né, pode ser razão suficiente para você ficar triste, se você achar que você tem, possui, é alguma dessas coisas. Então, tudo isso, essa tristeza, esse motivo de tristeza, se deve à conclusão errada: eu sou o meu corpo físico mortal. Se você tiver a certeza que você não é o corpo físico, que você é a consciência, não há motivo para tristeza. Os sábios, que foi o primeiro verso, né, dos ensinamentos mesmo, os sábios não sofrem nem pelos vivos nem pelos mortos. Que é quando abre a cena do Arjuna ali sofrendo porque não quer lutar. E aí Krishna fala isso para eles. Então, seu medo da mortalidade é ilegítimo, porque você não está limitado pelo tempo ou pelo espaço, você é a consciência. E em você está o próprio conceito de tempo e espaço. Também é ilegítimo que se sinta ignorante, pois se você é a consciência que revela tudo, qual tristeza que qualquer tristeza que entretenhas é sem base, porque você é pleno e completo, ilimitado. Assim diz o Senhor Krishna a Arjuna: você está triste por coisas que não merecem tristeza. Então, no tempo certo, a gente encerra esse tópico de quem sou eu. E aí, essa semana é uma oportunidade para investigar isso. Esse princípio, se ele é imutável, se ele é imóvel, se ele realmente, se você é capaz de olhar e ver o sujeito e objeto. Hoje, a Mari. Oi, Mari, você está me ouvindo? Não sei se ela está me ouvindo. Hoje ela deu um exemplo na aula, né, que foi muito interessante. Você quer repetir o exemplo, Mari? Porque tem totalmente a ver com isso que a gente está falando. Oi, Oi. só um pouquinho que meu cachorrinho tá aqui. Aí. Posso falar? Pode, vocês ouvem? Então, foi assim num momento de bastante turbulência, né? Bastante perturbação na mente, né? E começou a ficar insuportável, né? E eu estava tentando controlar a mente, controlar aqueles pensamentos e tal. E só que eu vi que não dava. Aí eu dei um chega para lá na mente. Falei assim, não me importo mais com a mente. Pense o que quiser, faça o que quiser, não me interessa mais esses pensamentos. Quando eu falei assim, não me interessa mais essa mente tagarela, eu ouvi um som, algo dentro assim que falou, que disse, eu sou anterior a isso. E quando disse eu sou anterior a isso, cessou. A mente, não sei onde que foi, o que houve com a mente, né? Porque nesse momento, quando há essa separação, essa distinção,
não importa, então o que ficou assim que eu vi que foi interessante foi essa separação, né? Eu não sou a mente. É claro que eu sei que eu não sou a mente, não sou os pensamentos, mas tem horas que fica tudo entrelaçado e parece que você não, né? Então é interessante esse para mim foi muito interessante eu ver esse entrelaçamento e essa distinção, sabe? E sossegou tudo, e ficou aquela visão, aquela observação pura ali, sabe? Sem nenhum, sem, sem nada mais me incomodar ali, né? Entende? Sim. Então foi por aí. Sim, é isso, né? E aí o importante é, se o professor falou isso hoje também, né? É É, extrair o conhecimento dessa experiência, né? Porque no momento em que eu consigo ter clareza de que aquilo que eu estava observando era somente os estados da mente, né, agitado, e consigo e eu sei que eu sou o princípio sujeito que observa isso, eu consigo, nesse momento, extrair numa experiência essa comprovação até que pode nos beneficiar com um estado da mente mais calmo, né? Então, esse estado da mente até se modifica no momento em que você percebe que você, opa, peraí, eu não sou esses pensamentos. Isso aconteceu comigo também, Mari, num momento aqui que eu estava aqui em Piracanga, que eu estava num estado emocional muito. Foi uma situação muito difícil para mim, num estado emocional que eu não conseguia parar de chorar, de chorar, de chorar. E de repente eu sentei e falei: eu não sou essa tristeza, eu não sou esse estado emocional, né? E aí, quando eu falei, também não sou a alegria e o estado do êxtase, de repente fez assim, colapsou, e eu falei: como assim? Né? E nessa experiência, mais uma vez se confirmou que aquilo que estava acontecendo, quando você tem clareza de que você não é aquilo e que você consegue fazer esse deslocamento, se separando do objeto, não assumindo que aquele estado emocional é você, a mente acalmou na hora. Parou, tipo, como se uhum, nossa, tá bom, vou almoçar. É assim, um negócio que eu falei, uau, né? Mas é um lugar para a gente extrair também essa experiência baseado nos ensinamentos, para não ficar só numa experiência mística, né? Para extrair o ensinamento e confirmar aquilo que está ali colocado nas escrituras. Obrigada, é, Mari. obrigada eu. Bom, vamos no Purnamada aqui, que já deu 17h35 hoje. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigada.